Olá! Estou escrevendo o título aqui para ficar na live. Oi! Não sei quem tá aí, se é a Dani ou a Joana, tudo bem? Oi, Pri, tudo bem? Oi, Silvia! Deixa eu só ajeitar aqui, fixei o título. Podem ir chegando tranquilos. Oi, tudo bem? Quanto tempo, Pri? Oi, Silvia. Pri, nossos workshops, né, ficaram de lado aí com essa pandemia, mas já já a gente vai se ver. Oi. Essa aqui, Yoga on the Mat, é onde eu faço yoga, gente. Depois quem vê a live que vai ficar salva, procura lá esse perfil que, ó, tem me ajudado imensamente nessa pandemia. Eu sem yoga não sei o que seria. Só esperar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou iniciar aqui uma apresentação rápida para quem não me conhece. Eu sou Laís Fonseca, sou psicóloga, atuo na área clínica, fazendo psicoterapia clínica, na abordagem de Gestalt terapia, que aí quem não conhecer muito, depois a gente pode falar um pouquinho sobre. Oi, Cleia. Zampi Angel, que bonito o nome de perfil. Então, aí eu trabalho na área clínica, dentro da psicologia, também tenho um trabalho paralelo à psicologia, que também é terapêutico, que se chama constelação familiar, que é diferente de psicoterapia, mas também é uma fonte terapêutica de autoconhecimento e transformação de vida muito rico também. E o meu trabalho sempre acabo falando, gestalticamente da constelação. É difícil separar as duas coisas da minha vida e de outras coisas que eu venho aprendendo. Então, por que eu decidi fazer essa live com esse tema, Síndrome da Aprendiz? Depois que eu fiz o título, eu fiquei procurando se realmente existia essa síndrome. Eu acho que não. Mas, enfim, é algo que eu acredito muito nisso que eu fui criando, porque eu mesma pessoalmente já passei por esse estágio durante muito tempo e volta e meia às vezes fico presa nele. Eu percebo na atuação clínica que muitas pessoas também ficam presas nesse ciclo. Oi, Alexandra. Enfim, vamos dizendo assim, por que eu acho que é importante falar sobre isso? Acontece que muitas vezes a gente fica presa dentro desse ciclo. Ó, a Silvia aí, sou eu. Vamos nos identificar, né? Não é à toa, oi Natália, que eu venho, que isso para mim tem tanta força e isso acaba atraindo muitas pessoas no meu campo com esse mesmo lugar, né? Porque assim, a gente perde muito tempo nesse lugar. Esse é a grande dor que eu acho que é importante falar. A minha ideia, nas redes sociais e na live de hoje é fazer com que a gente dê um passinho ou amplie a consciência desse lugar que traz tanta frustração, dor e angústia. Então, o que é aprendiz, né? No dicionário, a gente diz que aprendiz ela remete a principiante. Né? E assim, tem músicas que falam, vamos ser eternos aprendizes e tal. E sim, a gente está sempre aprendendo. Só que se a gente só fica aprendendo, o que vai acontecer? Acaba que, imagina, um movimento de aprender. Imagina se você tem um balão de gás nesses balões de festa. Se você só enche, tem uma hora que aquilo explode, né? A gente vai aprendendo, absorvendo conhecimento e aquilo explode. Geralmente isso implode. Implode na gente, implode no nosso corpo. Como? Doenças, mal-estar, frustração, sentimento de... enfim, várias coisas vão acontecendo quando a gente não consegue colocar em prática o que a gente aprende.
E por que que isso acontece? Por que que a gente aprende e não se torna um realizador? Fica só na parte do aprendiz, de ainda ficar se preparando. Eu nunca estou pronta, eu não consigo tirar as minhas ideias do papel, eu não consigo nem colocar as minhas ideias no papel. Então, vamos pensar em alguns conceitos que são importantes. A Silvia aqui, né? Síndrome do conhecimento. Síndrome do conhecimento. Conheço demais. Mas conhecimento que a gente não coloca para fora, do que ele serve? Serve para mim e tal, tudo bem. Sempre tem uma servidão, né? Sempre serve para alguma coisa. Mas aquilo, como eu disse, né? De uma certa forma, implode. A gente vai ficando com muitas coisas. E aí eu acho que que norteia, né? Tem algo que a gente fica querendo que as coisas fiquem prontas, né? Que as coisas fiquem prontas, que fiquem perfeitas. Eu preciso me aperfeiçoar, e aí eu acabo não fazendo. E aí eu queria que a gente pensasse em dois conceitos, de perfeição e excelência. São coisas diferentes. A perfeição é aquilo que não há defeito. É aquela coisa divina, né? Deus é perfeito, os deuses são perfeitos, a natureza é perfeita, a natureza é divina. E e se a gente fica procurando esse ideal de perfeição, o que eu percebo é que a gente não vai saindo do lugar. Diferente de quando a gente vai fazer algo por excelência. Que aí a gente procura no dicionário o que é excelência? É quando tem uma ótima qualidade, quando aquilo é muito bom. Quando eu me esforço e faço uma coisa que é muito boa, satisfatória para mim. Então, eu vou me tornando excelente no que eu faço e não perfeita. Acho que isso já é interessante para a gente começar a perceber uma mudança de olhar, né? A gente faz algo, a gente coloca algo, né? A gente coloca ali muita energia, muito aquilo, faço algo muito bom e posso entregar. Agora, se eu ficar buscando uma perfeição, o doce perfeito, a escuta terapêutica aqui para o nosso, né, quem é psicólogo, né, ser a terapeuta perfeita, procurar o perfeito, caramba, quantos muros eu vou colocando na minha frente. Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou sufocando com esses movimentos a minha própria luz, sabe? Não sei se você aí se identifica com isso, mas assim, o quanto que a gente abafa a nossa própria luz nesses movimentos de não colocar em caminho o que a gente se propõe a estudar. E o que isso vai acontecendo? Eu vou percebendo que eu vou tendo pouco valor, sabe? Eu tenho pouco valor de mim. Eu tenho pouco valor do meu caminho percorrido. Eu não valoro, parece que assim, eu fiz isso, mas tanto faz, sabe? E aí eu dou valor para o outro. E aí eu dou valor para quem eu vou aprender. O meu valor fica para o lado de fora, não para o lado de dentro. E o que isso me traz? Inveja. E aí, assim, a inveja, eu acho que é uma coisa interessante, né? A gente vai, às vezes, sente a inveja e fica se sentindo muito péssimo por ser invejoso, sabe? Nossa, eu sou uma pessoa invejosa, que horrível. Só que a inveja, ela é uma produção disso daí, de eu ficar olhando tanto para fora e não olhar para dentro. Então, quando eu vejo a inveja, né, é porque eu me conecto com o lado de fora, só que eu não tenho as ferramentas para chegar até lá, sabe? E aí eu preciso, primeiro de tudo, é olhar com amor para aquela inveja, olhar com amor para mim, para os meus sentimentos, sabe? Então a gente vai dando sempre um passo atrás. Um passo atrás no sentido que, quando a gente está entrando nesse movimento de julgar, de nos cobrar aí nesse lugar, a gente precisa dar um passo atrás. Porque eu preciso olhar para isso com uma certa amorosidade, porque é o que eu posso fazer. Se eu sinto inveja, é porque eu estou conectada com a pessoa, sabe? Eu não preciso me retirar. A palavra-chave da aprendiz, né? Já que tem só mulheres aqui, né? Posso falar a maioria? A palavra-chave da aprendiz é retirada. Ela tá caminhando, sabe? A aprendiz, ela tem uma vida imaginativa muito grande. Ela imagina muitas coisas, ela sonha muitas coisas, ela é muito afetiva, só que isso volta para dentro. Porque quando eu vou para ação, quando eu vou para realizar, eu volto para trás.
Por quê? Porque eu tenho medo, porque eu sou insegura, porque eu não acredito que aquilo vai dar certo, porque eu sou preocupada, eu não relaxo. Eu tô sempre ligada, assim, eu tô sempre tensa. A aprendiz, ela é tensa, ela é ansiosa, ela tem crises respiratórias. Por quê? Porque ela prende o corpo. E é muito interessante esse movimento de toda voltar para dentro. É isso que acontece quando a gente não vai para fora, a gente volta para dentro. E esse voltar para dentro vai implodindo, como eu já falei, né? Esse medo de falhar, esse medo de não dar certo. A frase-chave de quem está nesse movimento é: tudo pode piorar. Não há nada ruim que não possa piorar. E o que acontece? Eu não impulsiono, eu não me lanço, eu não me arrisco. Eu fico, além de não ficar só no lugar que eu tô, eu volto sempre para trás, com medo de ser humilhada, com medo de acontecer algumas coisas. Só que eu tenho potencialidade, e é isso que hoje eu queria trazer para vocês, né? Aqui a Silvia tem uma frase que eu procuro dizer para mim: o feito é melhor que o perfeito. Sim, e essas frases vão partir do momento quando a gente vai falar da motivação. Já vou chegar ali. E aí, o que a gente faz? Vamos pegar as potencialidades. Essa pessoa que ela é especialista na arte de aprender, né? A arte de estar ali olhando, observando tudo, porque ela está sempre atenta, ela está sempre alerta. Então, ela é muito boa em resolver problemas, sabe? Quer alguém para resolver seu problema, vai chamar uma aprendiz, né? Se você lembrar de alguém aqui que tenha isso, manda um aviãozinho aqui para a pessoa chegar, né? Ou para ela ver essa live depois, porque, né? Caramba, lembrei de você quando eu fiz isso. Envie aqui para ver se ela, enfim, né? Se identifica e a gente caminha junto. Porque ela é boa pra caramba de resolver problemas, porque ela é muito ligada. Então, vamos lá, potencialidade. E essa vida imaginativa, porque ela imagina muitas coisas, ela tem muitos cenários, isso também é uma potência. Fica muito morto dentro dela quando ela não põe para caminho, assim, põe um caminho para realização. Mas isso é uma coisa boa. Então, também é uma coisa muito característica, é uma certa humildade que a pessoa tem, sabe? Eu sou muito humilde, eu preciso chegar devagar nos lugares. Não, eu tô ali observando, porque eu não falo de mim, eu não sei me vender, eu não sei colocar meu trabalho, eu não sei dizer no que eu sou boa, porque eu sou humilde. Só que essa humildade é uma falsa humildade. Por que é uma falsa humildade? Porque isso acaba sendo, assim, uma muita ingratidão consigo, sabe? Porque nisso você desvaloriza todo o caminho que você fez para chegar até aqui. Então, essa falsa humildade, essa máscara, isso é muito ruim para o nosso live para mim. Gente, essa é minha mãe. Mãe, desculpa, te expôs aí, mas você tá colocando. Enfim, acaba sendo uma arrogância diante da vida. Por quê? Porque a minha vida me levou até aqui, eu trabalhei para estar até aqui. E aí eu não vou falar do que eu sou boa, eu não posso dizer do que eu sou boa. Geralmente o aprendiz ele é muito generalista e supersticioso. Por quê? Eu não posso falar que a minha vida tá boa. Nossa, se você tá com um namorado bom, você não pode falar. Se você tá no emprego bom, você não pode falar do quanto você ganha. E dentro do que eu estudo, fala que é totalmente ao contrário. Quando a gente diz que a gente está feliz, que a gente está bem, a gente está dizendo para o universo, a gente está dizendo para qualquer coisa que você acredite, que eu estou bem. Então eu vibro nessa intenção e essa intenção volta para mim. É ao contrário, se eu fico guardando, é igual guardar conhecimento, guardar boas notícias, guardar coisa boa, eu vou ficando, né, toda pra mim, toda lá ensimesmada em mim e não coloco. Por quê? Por medo. Medo de que eu vou perder aquilo que eu conquistei. E aí eu vou ficando no movimento pra dentro, sem expansão, né? E aí, como é que a gente vai quebrando isso? Deixa eu dar uma lidinha aqui, né? Muitas vezes a gente confunde isso com o ego, o medo da satisfação do ego. Sim, e assim, dentro da psicologia, o ego é muito importante.
Eu sei que a gente vê, às vezes, no Zen Budismo, até a Gestalt terapia, ela tem uma raiz no Zen Budismo, só que o ego, ele é muito importante, porque é ele que faz ser quem a gente é. Senão a gente é uma mistura de tudo, a gente chacoalha com tudo. E tudo bem, a gente é misturado mesmo, mas ao mesmo tempo que a gente é misturado, a gente é uno, a gente é ego. Então, é interessante isso, sabe? Porque a gente precisa fortalecer esse ego, eu preciso me fortalecendo. E isso eu vou fazendo ao longo da minha vida, eu vou me fortalecendo para cada vez mais realizar, para cada vez ficar mais fortalecida. Aqui a Bruna, né? Gente, eu tenho medo desde sempre. Não conto as coisas com medo de olho grande. Pois é. Aí eu não conto as coisas e o que eu tô vibrando? O que eu tô dizendo pro universo? É que eu tenho que ficar agarrada naquilo. E aí eu vou me tolhindo da possibilidade de expansão. E o ser humano, a gente é feito para expandir. Aqui é para mim mesmo, se encaixando no momento que eu tô vivendo. Sim, a gente vai se identificando, né? Essa live é totalmente assim, não é nada estudo de casa, é um estudo do meu caso também, de vários clientes que eu atendo. Eu atendo na maioria de mulheres e a gente vai se identificando. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês, né? Aqui a Laizinha, a aprendiz. Opa, tem fio de cabelo. E a aprendiz e a realizadora. Né? Olha aqui, você já vê o tamanho dessas pessoas. A aprendiz, ela ainda é pequena. Por que ela é pequena? Porque a criança, ela é assim, né? Ela segura, ela tem medo de perder, ela vai afobada. Lembra daqueles experimentos lá do marshmallow que fala para a criança, né? Se você esperar um pouquinho, você tem um marshmallow na sua frente. Se você comer um, né? Você não vai ter o outro, né? Se você esperar, você vai ter os dois. A criança, ela não consegue, ela é afobada. Né? Ela tá aqui, ela tem medo de perder aquilo, ela precisa fazer aquilo na hora. E essa daqui é a realizadora. Qual é a diferença da pequena para a grande? A grande, ela vai para ação. Ela tem um ego fortalecido, ela tem uma personalidade fortalecida. Aqui a Bruna, né? Aí eu deixo de comemorar as minhas conquistas. Sim, e quando a gente deixa de comemorar as nossas conquistas, a gente deixa de ir fortalecendo e se tornando grande. Daqui para cá, dá trabalho sim, não é fácil crescer. A gente precisa tirar as capas, umas capas de proteção para começar a vibrar. E onde que eu vou fazendo isso, né? Como é que eu vou largando isso? É difícil pra caramba, porque a identificação com tudo aquilo que a aprendiz que eu falei no início, né, que a gente tem, é muito grande. Então, pra gente ir largando essas identificações é difícil. A diferença é, quando a gente está no processo terapêutico, quando a gente está resolvendo olhar para isso de alguma forma, a gente tem um certo suporte. Que na terapia a gente vai falar de heterossuporte, né? Que a terapia ela vem o suporte de fora para que a gente fortaleça algo de dentro, para ir crescer. E aí, quando eu estou fazendo isso com atenção, eu não estou mais generalizando igual a aprendiz. Eu estou prestando atenção, porque a aprendiz ela nunca está no momento presente. Ela sempre está ou no passado, segurando o que ela tem, ou ela está no futuro, planejando e pensando tudo de ruim que pode acontecer e ela tem que desviar das coisas ruins. Então, quando eu desvio das coisas ruins, eu não acerto o caminho da realização, né? Eu tenho que desviar do problema. E aí, às vezes eu sou afobada, eu quero sair da dor. Eu não tolero dor. A criança não tolera dor. Tem meu filho pequeno aqui, ele se machuca um pouquinho e parece que é a morte, sabe? Ele não sabe que aquilo vai parar de doer. Mas a grande aqui, ela aprende a tolerar a dor. Ela não mais foge de uma situação de dor. Ela enfrenta essa situação de dor. Ela tolera essa dor. Ela aprende com a dor e ela vai para frente. E por que dói? Por que dói? Porque a gente está identificado com muitas coisas lá da infância, da adolescência, da nossa vida. A gente está ainda querendo resolver o problema dos nossos pais, a gente ainda está mexida com a família. Então a gente precisa resolver algumas coisas aqui enquanto pequena para começar a crescer. Mas aí é outra live, né? A outra é outro papo. Aí aqui eu começo a aproveitar essa minha vida imaginativa, que é muito rica. E aí eu vou tirar a potência disso. Com o quê? Com compromisso diário.
Eu me comprometo a partir de hoje a fazer coisas no meu crescimento. E aí, como a Silvia falou lá, né, feito é melhor que perfeito. Eu vou começando a soltar essa comparação, vou começando a fazer coisas para eu me acertar, sabe? Me comprometer comigo. Agora você vai para o caminho da sua realização. E aí eu vou aprender a gerenciar as minhas expectativas, porque a pequena que é aprendiz, ela tá cheia de expectativa em relação ao mundo. Ela tá cheia de desejo, cheia de coisa, ela tá cheia de expectativa. E aqui eu crio expectativa. Essa história de não criar expectativa é muito ruim, assim, não existe isso, mas eu gerencio. Eu sei que eu posso esperar alguma coisa das pessoas, eu posso esperar da situação, mas eu também faço acontecer, eu crio as minhas oportunidades aqui, quando eu estou grande. Eu tenho foco no processo, sabe? Eu começo a focar no 1% de cada vez. Eu vou no caminho da excelência, como eu falei para vocês. Não é a perfeição, é da excelência, do muito bom. Eu me comprometo a competir comigo mesma, a melhorar no meu exercício, a melhorar naquilo que eu faço. Eu não vou ficar mais buscando perfeição. Eu não vou buscar mais ser divina, ser, né, muito maior que tudo. Eu vou focar no meu processo. Eu vou estar atento, eu vou estar presente. E aí eu vou trocar aquele pensamento, vou trocando, não é automático, mas de que tudo pode piorar, porque se tudo pode piorar, qual é a polaridade? Tudo também pode melhorar. Então, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo aqui, eu vou me alargando por dentro. É como se a minha mente fosse expandindo. Porque qual é o nosso problema? A gente tem uma mente, imagina o nosso tamanho, a gente tem uma mente. E tem aí um universo funcionando, o mundo está funcionando e ele funciona de uma determinada forma. O que acontece é que a gente quer pegar tudo o que acontece e tentar processar dentro do nosso quadradinho da nossa mente. A gente pega o de fora e vai tentando processar com as coisas que tem dentro, com os nossos preconceitos, com as nossas crenças, com tudo. Em vez de fazer o contrário, que é crescer a mente, alargar, compreender, ampliar, para a gente expandir. E aí eu faço o caminho contrário. E nisso eu posso ampliar meu repertório. Eu posso me expandir. Eu não vou ficar só processando o que vem de fora. Eu vou começando a ser criadora. E aí eu fiz um esqueminha aqui pensando assim. Aí para vocês vai ficar ao contrário, né? Por isso que eu não escrevi, que é sonhos, técnica e realização. Como assim? Então, primeiro, lembra que eu falei que a gente não exclui toda a potencialidade da aprendiz? Ela tem sonhos, ela tem uma vida imaginativa muito rica, que isso, quando é maltratado, vai para fantasias ruins. Vai para a fantasia de que eu tenho que me adequar ao ambiente para que supostas expectativas dos outros, eu vou atendendo supostas expectativas. Por que supostas? Porque eu fantasio muita coisa. Então, eu vou pegar tudo isso que eu imagino e vou usar a meu favor. Eu vou checar, eu vou botar no papel, eu vou tirar os meus sonhos daí. E você sai de ser aprendiz, sabe? Daí você vai... Voltou, gente? Me diz se voltou. Vocês estão me ouvindo? Olá? Pode me dizer se estão me ouvindo?
Estão me ouvindo? Estão me vendo? Olá? Voltou? Vão me dizendo aí se voltou, tá? Então tá. Se tá... Então tá. Problemas técnicos. Ah, tá. No esquema, né? Então tá. Então, vamos lá. Depois dos sonhos, né, que é essa potencialidade imaginativa que a aprendiz tem, né, que são os sonhos que ela possui, que são os desejos, que tudo que quando não é tratado, quando a gente não trata, quando a gente não coloca em caminho, a gente vira fantasia, vira ansiedade, vira medo, porque tudo isso vai sendo uma proteção, essas fantasias, né, vão sendo proteções da gente. Então a gente vai pegar tudo isso que está na cabeça da aprendiz, né, e ela vai começar a desenhar os sonhos, desenhar os desejos, e daí a gente vai encontrar um grande porquê. Que aí eu não sei se vocês ouviram, mas eu falei, por exemplo, meu exemplo, quando eu era pequena, adolescente, eu gostava de falar sobre relacionamento, sobre carreira, sobre o que eu queria ser e tal. E eu gostava de conversar, de ouvir. E aí eu fui estudar psicologia para quê? Para aperfeiçoar esse meu sonho. Eu fui melhorar tecnicamente para isso. Nesse momento eu viro aprendiz, porque eu tô ali para aprender, para melhorar. Só que durante muito tempo eu fiquei só aqui. Eu, quando saí da faculdade, eu tive crise de ansiedade. Eu não tenho vergonha de falar. Eu tive crise de ansiedade porque eu não sabia o que eu ia fazer. Caramba, qual é o próximo tópico? Logicamente bora trabalhar, né? Mas a aprendiz sabe trabalhar? Às vezes ela até sabe, mas ela vai cheia de medo, né? Pra não falar uma palavra feia aqui. Cheia de cagaço, coisas assim, né? Ela vai cheia de medo. E muitas vezes ela não consegue atrapalhar esse medo, ela não vai. E aí ela vai entrar numa especialização. E aí depois ela vai entrar em outra. E outra ela nunca vai se sentir pronta para ir. A não ser que a gente faça o trabalho que aí, né, quando eu sou obrigada a entrar na especialização, eu sou obrigada a entrar na terapia. E na terapia eu fui aprendendo certas coisas. Eu fui começar a sair desse lugar aqui para ir para a realizadora. Que aí é o último passo. Eu aprendo e eu vou realizar. Vocês estão comigo? Estão me ouvindo? Agora eu tô com medo de travar. Mas, e aí eu vou checar, olha. Vocês estão me ouvindo, me dá um oi aqui, porque estão calados. E aí eu vou realizar. E aí quando eu realizo, o que eu faço? Gente, vocês estão me ouvindo? Ou tá travado? Tá, obrigada, Bruna. Quando eu realizo, o que eu faço? Eu começo a ter experiência. Não que aprender não seja uma experiência, só que o aprender, muitas vezes, ele tá só aqui. Como a Silvia falou, né? Muito conhecimento, é muito mental. Quando eu vou para a experiência, eu experiencio com todos os meus sentidos. Então, esse é a grande diferencial que vai fazer a aprendiz se tornar uma realizadora. Quando ela vai para o mundo dos sentidos. Eu tô falando com vocês aqui, eu fico toda arrepiada. Eu tô prestando atenção no meu corpo. Meu corpo me dá sinal de que eu estou em contato, que eu estou aqui e tô reverberando coisas e tô vivendo. E isso me energiza, sabe? E aí eu me transformo em doadora também. Porque a aprendiz, ela fica muito na fase pedinte. É igual a criança, né? A criança, ela tá aqui pedindo para os pais atenção, ela tá pedindo, ela tá aprendendo. Isso é importante, ela precisa pedir, ela precisa aumentar o roteiro dela. Para que depois ela vire para a vida dela, vire a realizadora e vá realizar. Imagina que essa pessoa aqui é futuro, é a vida, sabe? Eu só consigo realizar e me conectar quando eu tô no mesmo tamanho que o meu trabalho, que o meu paciente enquanto psicóloga, com o meu trabalho enquanto empresa, coisas assim. Eu preciso estar grande, porque se eu tô pequena, eu vou ficar pedindo aqui. Então quem vai me dar meu preço é o outro, quem vai dar o horário é o outro, quem vai me dar a direção é o outro, porque eu tô pequena aqui e eu acabo não realizando tantas coisas, porque eu estou pequena.
E aí, quando eu faço isso, eu coloco o meu horário, eu coloco o meu valor, eu coloco a minha vontade. Isso no trabalho, gente, e em tudo na vida. Eu consigo estar grande, eu consigo demarcar os meus limites. Eu consigo achar o meu caminho, me colocar. Eu não fico mais uma pedinte na vida, eu passo a ser fonte. E aí eu faço um grande protótipo, né? Eu sonho, eu desejo, eu vou lá, eu aprendo e depois eu realizo. Nisso eu vou ganhando várias experiências. Imagina aqui um monte de mais. E aí vai me abrindo. Quando eu vou realizando, eu vou tendo novas sensações, sentimentos e novos pensamentos. E isso vai abrir mais a minha vida imaginativa. Vai abrir mais coisas, eu vou poder ter mais sonhos, eu vou poder aprender mais coisas, por isso que aí eu vou entrando, eu entro nesse modo aprendiz em vários momentos da minha vida. O importante é que eu consiga sair. Eu vou entrando, uma hora eu sou mãe, outra hora eu sou filha. Quando eu tô com os meus pais, eu tenho que ser filha. Quando eu tô na minha casa com meu marido e meu filho, eu preciso ser mulher, eu preciso ser grande. Quando eu tô com a minha avózinha, quando eu sou, né, lá, tipo... aqui, eu quero aconchego, eu preciso ser pequena, eu preciso saber pedir, para quando chegar no grande, eu poder me colocar, saber a gente sair desses lugares. E aí eu tenho, depois de que eu passo por esse protótipo e ok, eu tenho novas ideias, eu vou virar aprendiz de novo, eu vou aprender outra coisa. Como eu hoje em dia estou estudando muito empreendedorismo. Por quê? Porque eu descobri que empreender é você realizar, é você... empreendedorismo, empreender não é só para quem é empresário. A gente empreende na nossa vida, é a nossa capacidade de realizar. E outra coisa também, que quando a gente vai estudando isso, a gente vai, né, se tornando realizador, tanto externamente quanto internamente. Isso pode ser uma coisa besta, como assim, eu faço a minha própria comida, eu aprendi a gostar da minha própria comida, e eu vou lá e compro os ingredientes e faço o que eu quero. Ou de chegar a ser uma top, né? Uma CEO de uma empresa, uma coisa assim, sabe? Indiferente, cada um vai se realizar. O importante é finalizar, é ter a ação e ter uma satisfação com isso. Então eu vou me tornando, quanto mais eu faço, mais eu vou crescendo, mais eu vou expandindo por dentro, mais eu vou ficando potente. Então, e aí uma coisa que eu queria falar antes da gente terminar é da gente desmistificar a palavra ambição. Por quê? Se tornar, porque tantas crenças que a gente tem, eu tinha muito de que ser ambicioso era ruim, sabe? Só que ambicioso é quando você eu tenho uma ambição de sucesso, eu almejo coisas, sabe? Eu espero, eu planejo, eu realizo. Ser ambicioso é bom. Ser mesquinho é ruim. Geralmente as pessoas confundem essas coisas. Então, eu não posso querer demais. Meu Deus, caramba, eu cheguei até aqui, eu não posso chegar mais. Só que nós somos seres humanos e nós precisamos expandir até a hora disso aqui acabar. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a acabar. Mas a gente vai precisar expandir sempre. Porque quem não está em expansão, morre. Né? O perfeito é divino, né? Assim, no perfeito não precisa mais mexer, modificar. Imagina a gente com 30 e poucos anos, 20, 40, 50. Estou perfeito, estou pronto. Não tem mais vida para essa pessoa. Então, ser ambicioso é o que vai diferenciar, sabe? Essa tua postura. Porque eu vou, né, tendo uma ambição de ter sucesso. E sucesso para cada um é uma coisa diferente. Então, você precisa descobrir, voltar lá atrás, sempre dar um passo atrás, gente. Sempre um passo atrás. E o que é sucesso para mim? O que é felicidade para mim? Qual é o meu grande porquê? Então, essa identificação é primordial. Não adianta a gente aprender um monte de técnica, fazer um monte de curso, aprender um monte de coisa, se eu não tô podendo entrar em contato com os meus sonhos, meus desejos, porque quando eu estou na fase da aprendiz, da insegura, eu tenho medo dos meus desejos, eu tenho medo dos meus sonhos. Eu acho que isso vai me determinar, eu fico com medo dos outros, eu fico com medo das coisas, sabe? Então, é sempre voltar lá atrás. E o meu caminho nessa história foi terapia, foi entrar na faculdade,
conhecer a constelação familiar, que mudou, me expandiu, né? Eu tô vendo até essa árvore aqui atrás, uma expansão mesmo de consciência. Foi quando eu me alarguei. Eu saí daqui da cabecinha e fui para uma coisa maior. E estou expandindo. Tá aqui com vocês hoje, né? Tá falando aqui sozinha, trazendo esse assunto, para mim é uma grande expansão. E eu pretendo expandir mais. Aqui é a Silvia, né? Ambicioso não é sendo ganancioso? Não, ganancioso é de novo aquela coisa ensimesmada. A aprendiz é muito mais gananciosa e mesquinha do que a realizadora, né? Porque ela fica com tudo para si, aí ela implode, ela não cresce, ela põe um peso, uma mochila nas costas enorme, sabe? E ela não pode ir para a vida leve, com as mãos para, sabe, realizar, mão na massa. A gente precisa ser mão na massa com a nossa vida. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Aqui é a Silvia, quero fazer um curso de constelação. Sim, para mim foi um diferencial, mas cada um vai encontrar o seu caminho. Mas lembra, para achar o caminho, a gente precisa lapidar essa vida imaginativa, né, se alinhar com isso, perceber o que essa pequena ainda está buscando, resolver esses problemas, tirar esse peso todo das costas para crescer. Porque o trabalho que ela tem aqui, ela faz muitas coisas para não ter trabalho, para soltar a dor, mas a dor é crônica. O peso, a tensão, a ansiedade, elas são muito vivos aqui. Então, quando ela começa a se dar conta disso, caramba, mas eu tô evitando a dor, mas eu já sofro tanto. Então, a gente vai se transformando aqui na maiorzinha. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou deixar gravado. Se vocês lembrarem de alguém, quiserem mandar para alguém essa live, enfim, vou falar sobre isso. Meu Instagram eu tô focando nessa história toda de crescimento, de busca, de expansão, de empreender em si, para depois empreender para fora. Eu preciso realizar as coisas dentro de mim, eu preciso me realizar, eu preciso ter a capacidade de me satisfazer primeiro, para depois eu ir para fora e realizar e ganhar o mundo. Então, deem um passo atrás, tá? Deem um passo atrás. Voltem uma casa no jogo, voltem uma fase, né? Pensa videogame, quem gosta. Pega mais recurso, vai buscar mais recurso para crescer, para se tornar adulto de verdade, crescer e poder realizar mais coisas. Então, era isso. Espero aí que tenha contribuído para vocês essa live. A intenção era mesmo não expandir, enfim, terminar onde eu acho que vocês precisam começar, sabe? Não ficar falando muito mais do mesmo. E eu vou começar a fazer uma live por semana. Hoje eu botei 11h27, mas eu vou começar 11h17 para ter mais tempo de live aqui com vocês, tá? Eu vou deixar fixo. Toda quinta, 11h17, eu vou entrar aqui com algum assunto pra gente discutir, trazer mais alguma coisa, tá? Trazer um pouco do meu trabalho pra gente crescer junto. Essa é a minha intenção aqui nas redes sociais, tá bom? Um grande beijo. Obrigada por vocês terem me ouvido. Gratidão. A Laís, realizadora, agradece. E a Laizinha também, de estar aqui tendo uma atenção, tá? E é isso. Muito obrigada, muito obrigada.